A última prova que se tinha contra o Bolsonaro se foi, que é de fato o testemunho do Mauro Cid. Então, tanto a Meta quanto o Google desmentem ele, apontam que verdadeiramente ele mentiu. Então, ele realmente se comunicou utilizando uma rede social cujo nome era da sua esposa com uma outra pessoa e ele estava proibido de comentar detalhes de sua delação premiada e também do seu depoimento com outras pessoas. E então foi comprovado que ele fez isso. E o pior, quando ele foi questionado se ele havia feito isso, ele mentiu. Então ele cometeu aí dois erros. O primeiro é ter mentido no STF, que por si só já pode mandar ele para cadeia. E segundo, descumpriu as questões relacionadas à sua delação premiada, né? Ele não poderia ter feito isso. Então ele cometeu esses dois erros. Em qualquer tribunal no mundo todo, e qualquer lugar que seja democrático, isso já é o suficiente para invalidar todo o depoimento do Mauro Cid. Então tudo que ele já disse até agora e tudo que ele disser de agora em diante é algo que não dá mais para confiar, não dá mais para seguir adiante. Agora temos a teoria. A teoria é que isso aconteça. Agora, na prática, quem vai definir isso daí, a gente já sabe, que é o Alexandre de Moraes. E eles estão correndo com esse processo o mais rápido possível, porque, no fim das contas, o objetivo é continuar deixando o Bolsonaro inelegível e impedir que ele concorra em 2026. Né? Então, assim, independente do Bolsonaro também se candidatar ou não, sabemos que quem vai ganhar a eleição é alguém da direita. Por quê? Tudo que o Lula fez com o Brasil, todo o estrago que ele causou à nossa economia, seja a questão do aumento abusivo de impostos, seja a questão de gastar muito mais dinheiro do que arrecada, o escândalo do INSS e tudo mais, todo mundo percebeu o gigantesco erro que a esquerda cometeu estando aí no poder, e muita gente que fez o L agora vai votar na direita. E eu penso o seguinte, inclusive se essa direita não for o Bolsonaro, pode ter mais chance ainda de vencer. Para mim, nesse momento, a melhor alternativa que temos é o Bolsonaro. Eu acredito que o Tarcísio de Freitas seria uma opção melhor para governar o Brasil, porém, que é o governador de São Paulo. Porém, o Tarcísio de Freitas ainda tem um mandato como governador de São Paulo, e o meu temor é que se o Tarcísio de Freitas vá para se candidatar à presidência, eles queiram colocar o Ricardo Nunes, que é o atual prefeito de São Paulo, para candidato a governador. Isso seria terrível, né? O Nunes, eu reitero a frase do Bolsonaro, não é o candidato do sonho de ninguém, né? E nem o Bolsonaro queria o Nunes aqui, só que por uma questão de acordo e questões políticas, ele acabou se reelegendo como prefeito da cidade de São Paulo. A gente tinha aí a Marina Helena, que era uma opção fantástica. Nós tínhamos também o Pablo Marçal, né? Pablo Marçal é aquela coisa, eu sei que em relação a valores ele é conservador. Em relação ao empreendedorismo ele se diz liberal. Eu não sei na prática como seria, né? Mas a gente acabou ficando com o Ricardo Nunes. Essa que é a verdade, né? Que ainda assim é melhor do que Boulos, né? Se for Boulos e Ricardo Nunes de novo, eu votaria de novo no Ricardo Nunes. Só que ao mesmo tempo é um candidato que ninguém quer. Então o que todo mundo, o que eu espero que seria o ideal pra gente ter numa próxima eleição? Ser o Bolsonaro, candidato a presidente, Tarcísio de Freitas novamente governador e uma nova opção da direita agora, né? Que o Nunes, embora ele tenha certos ideais da direita, o cara é de centro, né? Ele é de centro, né? Não vou dizer também que ele é da esquerda, né? Porque ele tem características tanto da direita quanto da esquerda. Daí a gente teria o Nunes como prefeito, não seria mais prefeito de São Paulo, não ia se candidatar a governador. Agora, se o Tarcísio for para presidente, o Nunes vai querer subir para governador. E eu acredito que a direita vai acabar apoiando o Nunes. Isso não seria muito bom, né? Realmente ele não é o candidato dos sonhos. Seria muito bom ter o Tarcísio de Freitas como presidente. Outras alternativas que temos como presidente são o Ronaldo Caiado, são também o Romeu Zema. Só que nenhum dos dois, do meu ponto de vista, tem chance de vencer uma eleição sozinho. O Caiado, do meu ponto de vista,
por tudo que ele já fez, já demonstrou até agora, ele não aceitaria ser vice de ninguém, ele quer mesmo ser presidente. Já o Zema, que é o governador de Minas Gerais, eu já vejo uma humildade maior assim. É só o Criador dos céus da terra que pode perscrutar o coração do ser humano, mas o Zema eu vejo uma certa humildade que acredito eu que ele poderia ele aceitaria ser um vice, entrar como vice-presidente. Então a gente tem uma chapa, por exemplo, como Tarcísio de Freitas e Romeu Zema como vice, seria algo fantástico. O Zema como presidente do Brasil também vejo que seria uma coisa boa, mas não vejo que o nome dele sozinho seria algo que daria para colocar ele como presidente. Pablo Marçal nesse momento está inelegível, Bolsonaro ainda segue inelegível. Tem até gente que acredita que a situação do Bolsonaro vá se reverter, mas eu acho difícil que isso aconteça. Eu acredito que o Alexandre de Moraes não fez tudo que fez até agora e todo o sistema agiu contra o Bolsonaro até agora para de repente desistir. De repente falar assim, pensando bem, a gente atropelou todo o devido processo legal para ferrar com o Bolsonaro e agora, pensando bem, vamos desistir. A impressão que eu tenho é que eles não vão desistir. É que eles vão, embora o Bolsonaro não vá chegar aí para uma cadeia, provavelmente ele vai para uma prisão domiciliar, que é a mesma coisa que aconteceu com o Collor. Mas o caso do Collor é diferente. Sim, o Collor foi corrupção mesmo. O caso do Bolsonaro é que inventaram que ele estava querendo dar um golpe. Mas eu penso que ele, também pela idade, possivelmente, ele iria para uma prisão domiciliar. Até porque ele está tentando fazer aí a sua turnê pelo Brasil como pré-candidato e não está conseguindo. Foi lá para, acho que foi Goiás, né? Por esses dias teve um problema lá, o cara não tá com problema de saúde, gente, né? Ele ficou na UTI, fez a cirurgia, foi de novo iniciar a turnê depois do julgamento, tudo, teve um outro problema. Então, eu não sei nem se o Bolsonaro teria nesse momento saúde para se candidatar a presidente de novo, né? Tem muita gente que fala do Eduardo Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro é uma coisa, filho do Bolsonaro é outra. Eduardo bacana, votaria nele, mas ainda assim eu preferiria o pai, Bolsonaro pai, não o Bolsonaro filho, né? Ou, de fato, o Tarcísio de Freitas também, né? Mas o que importa nesse momento é que a conta do Mauro Cid, que ele disse que não era dele, até então tinha uma fonte que era da revista Veja, e a Veja não precisa revelar sua fonte pela lei, pela regra, né, relacionada ao jornalismo. E agora teve a confirmação da Meta e do Google que o e-mail que criou essa conta do Instagram que ele usou para se comunicar de forma escondida, né, com uma outra pessoa, essa conta realmente era do Mauro Cid. E agora que tudo isso está comprovado, o correto é anular todo o depoimento, todo o acordo do Mauro Cid, e no fim das contas, pela lógica, ele iria até para cadeia. A única forma dele não ir para cadeia seria de fato se aqui no Brasil, do nada, decidissem fazer uma reforma aí no STF, no Congresso e tudo mais, para reverter tudo isso que foi feito, toda essa invenção e esse teatro que criaram em torno do Bolsonaro, para colocar ele na cadeia, né? Mas eu não acredito que isso vá acontecer, né? Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Até mais. Até mais.